Hoje nós vamos conversar aqui sobre um tema um pouco estranho. Vamos falar sobre os ossos de José. Os ossos de José. Olha o que Hebreus capítulo 11, verso 22 nos diz. Hebreus capítulo 11, verso 22. Tem alguém aqui que tem medo de defunto, não? Ninguém. Medo de caveira, tem? Não, aqui é todo mundo, sangue nos olhos. Hebreus capítulo 11, verso 22, diz assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, como deu ordens quanto aos seus próprios ossos, bem como deu ordens quanto aos próprios ossos. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Eu me lembro quando menino na escola dominical, o seminarista que dava aula para mim, ele deu uma aula sobre a galeria dos heróis da fé e ele introduziu a aula perguntando qual era o nosso super-herói favorito. E os amigos ali, eu devia ter 11, 12 anos, Batman, Superman, Chapolin Colorado e tantos outros, e ele falou para a gente: eu quero hoje apresentar para vocês alguns outros heróis que a Bíblia nos traz. E ele começou a apresentar, e Hebreus 11 vai falar sobre Sansão, vai falar sobre Abel, Hebreus 11 vai falar sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Isaac, sobre Jacó, vai citar Davi, Jefité e tantos outros. E é interessante que quando você vai ler o texto de Hebreus 11, ele vai começar a falar do personagem e aquilo que, de uma certa forma, é o mais importante acerca daquele personagem. Por exemplo, o primeiro nome bíblico citado em Hebreus 11 é o de Abel. E o escritor aos Hebreus vai fazer menção da oferta que Abel deu, uma oferta mais excelente do que a de Caim. Vai falar sobre Noé e obviamente vai falar sobre a construção da arca. Vai falar depois sobre Abraão e como a fé de Abraão o fez peregrinar num momento de completa improbabilidade de que ele fosse pai, sendo casado com uma mulher estéril e sendo já um homem velho. Mas curiosamente, quando o autor aos Hebreus cita José, ele tinha muita coisa para falar sobre José. Como eu disse, José é o personagem de Gênesis que toma a maior parte do relato bíblico. E ele poderia falar sobre o sonho de José, né? Todo mundo conhece José por causa do seu sonho, né? Aliás, esse é o apelido dele, José, o sonhador. Ele poderia falar sobre o caráter de José. José era um homem de valor, de caráter libado. José pecou, é óbvio que houveram desvios, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só Jesus que não pecou, mas a Bíblia não faz referência a nenhum pecado de José. O autor aos Hebreus poderia falar da capacidade administrativa de José. Ele era um administrador nato. Se você for ler o momento da crise no Egito, José antevê a crise, né, por causa do sonho dele interpretar o sonho de Faraó. E ele diz para Faraó o seguinte: vai ter um tempo de prosperidade, 7 anos de fartura. Então, para a gente vencer a crise que virá, você tem que fazer uma reserva de 20% da colheita. Você pega 1/5 daquilo que foi produzido e estoca. E José é um administrador e ele tira de letra. Aliás, ele compra o Egito inteiro para Faraó. Mas o autor aos Hebreus resolve escolher, e a gente sabe que é inspirado pelo Espírito Santo, um momento curioso na vida de José, quando ele faz menção acerca dos seus ossos. E eu quero usar esses próximos minutos aqui para falar com você o que esses ossos de José têm de tão especial. Esses 206 ossos de José. Você sabia que você tem 206 ossos? Não.
se você for normal, né? Talvez alguém aqui tenha quebrado, tenha menos. Eu tenho uma pessoa em casa que tem um osso a mais, que foi no médico, veio a coluna, não, você tem um negócio a mais, então tem 207, porque Deus sempre faz mais, né, do que a gente pede. Então, mas José, se ele era normal, ele tinha 206 ossos, que ficaram numa caixa, no Egito, durante séculos, e foi levado até Canaã, e depois lá, depois de mais de 4 séculos, enterrado. O que isso nos ensina? Você vai ver que isso se tratava de um lembrete para os hebreus. Eu sei, mas todos nós temos coisas, símbolos, coisas que nós olhamos na nossa casa, uma fotografia, um quadro, um móvel, um objeto que quando você olha, você lembra, não é? Esses dias eu falei para uma pessoa, eu lembro de você praticamente todo dia, porque ela me deu uma camiseta, e é uma camiseta que é a camiseta que eu mais gosto. E esse tempo que a gente ficou muito em casa, né? Então eu estou com a camiseta praticamente 24 horas por dia, tiro o dedo para lavar e ela seca rápido, acabou de secar, eu coloco a camiseta de novo. Então toda vez que eu olho para a camiseta eu lembro daquela pessoa. Aqueles ossos, aquela caixa de ossos era um lembrete para Israel. E nós vamos olhar o que esses ossos lembravam ou trazia à memória daqueles hebreus. E o primeiro texto que eu quero olhar com você, porque os ossos de José serão citados 3 vezes no Antigo Testamento. Uma vez aqui no texto de Hebreus 11 e 3 vezes lá no Antigo Testamento. E o primeiro texto que eu quero olhar com você é o de Gênesis 50. Gênesis capítulo 50 é o último capítulo de Gênesis. É o capítulo que vai fazer referência aos últimos dias de José. E o texto diz assim, Gênesis 50, 25. Todos acharam aí? Amém. Diz assim o texto. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. O primeiro lembrete que aqueles ossos, toda vez que um hebreu, toda vez que o povo, a nova geração que vai nascer no Egito, se você for olhar o final de Gênesis, o texto vai mostrar que eles tinham 70 israelitas no Egito. Família de Jacó toda, os filhos, eram 12 filhos, fora as mulheres, os meninos e tal, eram, né, a família de Jacó. Eram em 70, eles ficaram 430 anos ali no Egito, e quando eles saem, Êxodo diz que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Já era mais de 1 milhão de gente. Toda vez que um hebreu olhava aqueles ossos, a primeira coisa que eles lembravam era da promessa da terra. Vamos declarar isso juntos? Diga, a promessa da terra. Diga mais uma vez forte, diga, a promessa da terra. Então olha só, José trouxe a sua família de Canaã para o Egito, porque a fome era terrível no mundo todo, conhecido da época, mas ele disse para os seus filhos, para os seus netos, para os seus descendentes o seguinte, um dia Deus vai nos visitar, e quando Ele nos visitar e nos tirar daqui, de volta para a nossa terra, vocês devem levar daqui os meus ossos. Toda
todo chamado, gente, começa com uma promessa. Tudo na vida da gente começa com uma promessa. Você faz um casamento e tem 2 pessoas no altar prometendo. Isso você vai olhar para a história, o relato bíblico, toda vez que Deus chama alguém, Ele chama fazendo uma promessa. Por exemplo, Gênesis 12, Ele chama Abraão e diz o quê? Farei de você uma grande nação. Lucas capítulo 5, Jesus está na beira da praia, do mar da Galileia. Ele chama Pedro e diz para Pedro: farei de você pescador de homens. Uma promessa. Quando Naamã, tomado de lepra, procura uma saída em Eliseu, Eliseu faz uma promessa para Naamã: se você mergulhar no rio 7 vezes, você será curado. É lindo andar com Deus, sabe por quê? Porque Deus nos dá sempre um futuro. Deus sempre, não importa a situação que nós estejamos vivendo, não importa o momento que nós estejamos vivendo, não importa as dores que nós já enfrentamos no passado, Deus estava através dos ossos de José, dizendo para aquele povo que estava vivendo debaixo de escravidão, debaixo de servidão, cajado de Faraó, era pesado sobre os israelitas. Eles plantavam e não tinham a oportunidade de colher, eles eram maltratados por Faraó, mas ao olhar para os ossos de José, eles se lembravam: um dia Deus vai nos visitar e vai nos tirar daqui. E o que eu estou querendo dizer para você hoje à noite é que não importa a situação que você esteja vivendo hoje, não importa as dores que você enfrentou ontem, Deus tem um lugar preparado para você. Os ossos de José faziam os israelitas lembrar o seguinte: nós temos uma terra preparada para nós. Você crê que Deus tem preparado algo para você? Hoje é óbvio que nós não estamos falando de uma terra física, de algo palpável. Talvez um dia você... Amém, eu profetizo, você vai comprar seu terreno, sua casa, se não tem, mas não é disso que nós estamos falando de algo muito maior, de uma promessa, de coisas que Deus tem reservado para o seu povo acerca do futuro. Provérbios 23:18, diz o seguinte: se você tiver fé para glorificar a Deus, depois que eu ler esse versículo, por favor, não se sinta constrangido não. Olha o que o texto diz: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Não será frustrada a tua esperança, vai haver um bom futuro. É interessante como muita gente ela é mística, né? É curiosa a respeito do futuro. Tem gente que vai buscar o seu futuro nas cartas, nos búzios, no tarô, nos astros, em todas essas coisas que, desde já eu quero dizer que Deus condena, tá bom? Porque já existe um futuro garantido para você, e o seu futuro é bom. Tudo que você precisa saber é isso: o que Deus está preparando para você é algo extraordinário. Se você crê nisso, você pode dizer amém. Hoje à noite, aqueles ossos estavam fazendo o povo lembrar: existe um lugar preparado para nós, as nossas dificuldades são passageiras. Os ossos de José faziam aquele povo lembrar que a dor do presente ia passar. Você sabia que essa luta que você está enfrentando vai passar? Você crê nisso ou não? Vai passar. Ô, gente, se tem uma coisa que nos dá força e ânimo no meio da dificuldade, é saber isso. Vai acabar. Vai acabar. Isso tem prazo de validade. Deus tem uma estação nova, um tempo novo, um lugar novo. Um dia eu saio daqui. Minhas maiores angústias no início do ministério, nossa, eu não vou começar a falar aqui, porque
são muitas, mas o que me ajudou a permanecer de pé, no meio de todas aquelas lutas, de humilhação, vergonha, crítica, perseguição, mediocridade, enfim, um ambiente terrível, o que me fazia continuar é saber que um dia aquilo tudo ia passar e Deus estava preparando um lugar para mim. Vai chegar o seu dia em nome de Jesus. Você vai pisar na terra que Deus prometeu para você. Segundo texto que eu quero deixar para nós hoje, que relata uma outra lembrança e um outro ensinamento acerca desses ossos, está em Êxodo capítulo 13. Você pode abrir, é o livro seguinte, depois de Gênesis, Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler o verso 19, olha só. O primeiro texto que nós lemos de Gênesis 50, José é vivo, faz menção, um dia nós vamos sair daqui, Deus vai nos visitar, e vocês vão levar os meus ossos. Gente, mais de 4 séculos se passaram, José morreu, outro faraó sumiu, não lembrava, não conhecia José, escravizou o povo viveu 430 anos como escravo. Êxodo começa com essa descrição, Moisés nasce, o libertador. Moisés nasce. Deus chama Moisés ali na sarça. Moisés volta ao Egito, liberta o povo, as 10 pragas. Isso acontece na saída do povo do Egito. O capítulo 14, já é o capítulo que vai falar do Mar Vermelho. Aqui está falando da Páscoa. É todo aquele contexto da saída, da caminhada. Aliás, Êxodo significa isso. Saída. Êxodo 13, 19, olha o que acontece. Também levou Moisés consigo. O que é que ele levou com ele? Os ossos de José. Imagina você, de um lugar lá, não sei onde é que eles guardavam isso, mas na hora que eles estavam saindo, Moisés, o líder, olha o significado disso, gente. Olha a importância disso, o ensinamento espiritual para nós hoje. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, pois levai convosco os meus ossos. Se o primeiro ensinamento faz menção da promessa de uma terra que eles iriam conquistar, o segundo nos fala sobre o processo até a terra. Vamos repetir juntos? Diga assim: o processo até a terra. Então, a primeira vez que vai é José dizendo o seguinte: um dia Deus vai nos visitar e vai nos fazer sair daqui. Agora Deus já visitou, eles já estão de saída, mas tem uma caminhada, tem uma jornada, tem um deserto pela frente. E os ossos de José ali, junto com Moisés, o líder, que vai levar os ossos, que vai orar em cima do monte, receber os 10 mandamentos de Deus, vai fazer aquele povo lembrar durante o processo seguinte: vocês não vão morrer nesse deserto. Meu Deus, eu vou repetir. O que é a máscara que está te deixando meio... Não, ou não está entendendo? Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai ficar no meio do caminho. Ô gente, porque, seja honesto comigo, iniciar um processo é fácil. Aliás, começar é gostoso, né? Tudo começa é gostoso. Já vi gente, não vou começar um regime. Aí vai no Oba, brócolis, maçã. Fazendo propaganda dos concorrentes aqui, desculpa. Vai no Mercadão.
compra tudo lá. Tá gostoso, regime, vamos começar. Começar uma delícia. Casar é fácil, viu, gente? Tem gente aí que quer casar, tem alguém aqui que quer casar, não? Ninguém. Essa igreja... Ninguém. Uma pessoa casada levantou a mão ali atrás e falou, meu Deus, casar de novo? Eu caso todos os dias com a mesma mulher, é o amor da minha vida. Casar é fácil, gente. Você arruma um doido, uma doida, alguém, gostou de você, gostou do seu olhar 43, vai lá, marca, é só ir no cartório, não precisa de dinheiro para casar. Aí, se você fazer um atestado de miséria, o cartório faz de graça. Eu lembro uma vez, eu fui pedir bolsa num colégio aqui em Piracicaba para os meus filhos. Daí a escola pediu que a gente fizesse um atestado de miséria. Falei, não faço. Eu posso ser miserável, mas esse atestado... Eu posso não ter dinheiro para pagar, mas eu não assumo. Nem a pau que eu assino um negócio dele. Misericórdia. Vai que o diabo pega aquilo... Não, estou fora. É fácil, vai lá, casa. Mas e se manter casado? É o desafio. É o desafio. Abrir uma empresa é fácil. Começar um negócio novo. Você vai ver que 50% das empresas que abrem, fecham nos 2 primeiros anos. Por quê? Porque não é fácil o processo. O processo, muitas vezes no calor, na alegria de abrir, de começar. Hoje não é tão complicado passar no vestibular, mas é muito complicado terminar o curso. Tem gente que fala, passei no vestibular. E aí? Você vai fazer o que com esse passeio no vestibular? Conseguir um emprego com esse discurso? Não, agora tem um curso aí para fazer, filho. 5 anos. Vai, tem semestre, professor, prova, matéria, trabalho. E nossas maiores dificuldades acontecem no processo, no meio da jornada. É interessante quando você vai ver aquele texto que Jesus pede para os discípulos passarem para o outro lado da margem, né, do Mar da Galileia. Gente, o Mar da Galileia é um grande lago, bem grande mesmo, e os discípulos iam atravessar de barco. Jesus disse para os discípulos o seguinte, atravessem que eu vou encontrar com vocês do outro lado da margem. Eles tinham então uma meta, um objetivo, e saíram. Olha o que Marcos 6, 47 e 48 diz. Ao cair da tarde, estava o barco, olha a expressão bíblica, no meio do mar. No meio do mar. E ele sozinho em terra, está falando de Jesus. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. A tempestade veio no meio, durante o processo. Você vai ver que as maiores dificuldades que Israel enfrentou, as maiores provações, como o Mar Vermelho, a sede em Horebe, a necessidade de comer e tantas outras coisas que vão aparecer aonde? No processo, na jornada até a terra. E os ossos de José estavam ali para lembrá-los o seguinte: não desanimem, porque nós não vamos morrer no meio do processo até a terra. Deus vai nos levar até lá. Eu quero dizer isso para você que está no meio de algumas coisas aqui. Talvez você já abriu a empresa, já casou, já entrou no curso, já está no ministério, já começou algo, e daí, sabe aquele momento da vida onde você já foi longe demais para desistir, porque você já percorreu um grande caminho, não dá para voltar, mas também do outro lado ainda
tem uma grande distância. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que te fez começar lá atrás, vai te levar do outro lado desse rio. Por que que tem crise da meia-idade? Hoje em dia, uma das coisas mais comuns são casais desistirem no meio do casamento. É muito comum, às vezes, hoje você vê o casal 25, 30 anos de casado, já tem um bom tempo juntos, porque o processo não é fácil, a jornada não é fácil, e nós precisamos desses símbolos. Estou dizendo, Israel tinha osso lá de José, nós não temos osso, e nem precisamos de osso. Hoje nós temos a palavra e o Espírito Santo no nosso coração, que é muito mais forte do que ver uma caixa de osso. Hoje nós temos o Senhor junto conosco, nos mostrando que Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Bendito seja o Senhor. Você pode dizer amém por isso? E terceiro e último lugar, Josué capítulo 24. Agora é o seguinte, só um contexto histórico para você. Quem morreu agora já foi Moisés. Josué assumiu. Aliás, Josué já está no final dos seus dias. Eles já entraram na terra. E o texto diz assim, Josué 24, 32. Josué 24, 32 diz assim: os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Preste atenção no que eu vou te dizer. Aqueles ossos lembravam da promessa da terra, do processo até a terra, mas em terceiro lugar, da posse da terra. Vamos declarar isso juntos? Diga: a posse da terra. Diga mais uma vez, diga: a posse da terra. Eu tenho uma notícia boa para te dar, mas depois uma não assim, não muito boa. A boa eu já falei, mas eu vou repetir, e você pode glorificar Deus por isso. Deus está preparando uma terra para você. A outra notícia é a seguinte: tem inimigos nessa terra. Sabia disso? Não. Então a questão não é só você chegar na terra, a questão é possuir a terra. É botar para correr a turma que está na terra. É óbvio que eu não estou falando de uma terra física. A Bíblia diz que os nossos adversários, a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne e sangue hoje. Nós lutamos contra principados e potestades, contra seres espirituais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que você vai ter lutas para tomar posse dessa promessa. Eu tinha uma ideia infantil lá atrás, quando eu via o texto de Êxodo, a história de Moisés, e eu, menino lá na igreja, ouvia os pastores pregando, e eu pensava assim, que a terra de Canaã, gente, estava lá deserta, esperando o povo de braços abertos, para eles chegarem e... que afinal de contas era deles, mas não, ficou 400 e tantos anos, tinha outra gente morando lá, e agora a terra era deles, tinha muralha, tinha cidades fortificadas. Quando eles vão conquistar Jericó, por que eles precisam conquistar Jericó? Por que existem batalhas que Josué vai precisar guerrear? Porque eles vão precisar tomar posse daquela terra. Era a promessa de Deus? Era a promessa de Deus, mas eles precisariam possuir a terra. Às vezes a gente tem essa ideia infantil, mas se Deus prometeu, por que é tão difícil? Porque você tem que possuir a terra.
Porque você tem que manter essa empresa aberta, você tem que manter esse ministério em pé na força do Senhor, você tem que manter essa família em pé, você tem que manter sua vida espiritual em ordem, faz parte de possuir a terra. E é triste ver como muita gente, infelizmente, não estou dizendo hoje, mas sempre, não consegue terminar bem a sua jornada. Não consegue chegar até esse ponto que Israel chegou, de tomar posse da terra, de concluir a jornada e chegar a enterrar os ossos de José, dizendo: nós enfim chegamos no lugar onde Deus prometeu que nós chegaríamos. Vai ver a história de homens de Deus na Bíblia mesmo, como Sansão, como Salomão, que não terminaram bem a sua vida, a sua jornada. Salomão foi o homem que construiu o templo de Deus. Você vai ver que ele se casa com tantas outras mulheres, ele começa a construir templos para outros deuses das suas mulheres. Termina a sua vida não muito legal. Se você for ler Eclesiastes, dizem que Eclesiastes é um livro de arrependimento de Salomão. Isso é Deus quem sabe, mas ele não termina bem a sua jornada. Assim como Demas, que era companheiro de Paulo, e chega um momento, Paulo diz: olha, Demas amou o presente século, amou esse mundo, e me abandonou, foi embora. Eu tive uma reunião ontem, de pastores, e a gente conversava, e eu comecei a me lembrar de tantos amigos, colegas, pastores, da minha idade, da minha geração, que começaram junto comigo, estudando no seminário, que tinham promessa, que começaram o processo, mas que não tomaram posse. Alguns estão desviados, nem na igreja estão mais. Outros abandonaram o ministério porque acharam que precisava ganhar dinheiro e tantas outras coisas, ou seja, não terminaram o que Deus havia prometido. O maior desafio não é começar, o maior desafio é passar pelo processo e concluir. Nenhum atleta, gente, é premiado porque começou bem a corrida. Um atleta é premiado quando? Quando ele termina. Quando ele termina. É por isso que Paulo falou: eu combati o bom combate e eu... O que é que diz? 2 Timóteo 4? Completei a carreira. Completei a carreira. Eu não comecei bem uma corrida, não. Eu terminei aquilo que Deus colocou e confiou nas minhas mãos. Você conversa com uma pessoa e pergunta: e aí, qual é a sua formação e tal? Diz: então, minha formação é a seguinte: 1 semestre em psicologia, 2 em direito, 4 em educação física, mas hoje eu estou trabalhando numa secretaria de um consultório médico, mas Deus já está me mostrando que Ele tem planos para mim, para eu montar uma pensão no litoral. E eu vou abrir um parênteses aqui, gente, porque nós que servimos a Deus, temos muitas vezes a mania de atribuir à vontade de Deus as nossas desistências. Você desiste de uma coisa por causa de um problema que você está enfrentando, e daí você diz: não, Deus, Ele... Não é Deus, você está sendo empurrado pela circunstância, só que você está chamando a circunstância de Deus. Você está chamando às vezes sua preguiça de Deus, sua falta de perseverança de Deus, e isso pode nos tornar cínicos, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Se está tudo uma bagunça, se está tudo pela metade, me diga uma coisa: como é que foi Deus que planejou tudo isso? Agora, é possível começar? Quando? Quando eu assumo: eu tomei a decisão errada de começar um curso, eu tomei a decisão errada de repente não ir até o final do curso, eu tomei a decisão errada de abrir essa pensão no litoral. Eu não estou falando contra pensão no litoral, nem curso nenhum. Eu só estou dizendo que tem muitas coisas que Deus não tem para mim, não tem para você.
Então, para que a gente não fique distraído nessas questões da vida, vamos seguir sempre a voz do Senhor, a orientação do Senhor, e Deus sempre te levará a bom termo, a um lugar extraordinário, onde você vai poder tomar posse da terra que Ele preparou para você. Cuidado para não se perder no meio do caminho. Eu conversava com alguém esses dias, e tem um texto de Sansão, e é onde Sansão começa a meter os pés pelas mãos, que diz o seguinte, aquele texto onde ele vai olhar para os ossos do leão que ele matou, tem mel ali e tal, ele vai comer aquilo, e o texto diz assim, Sansão, ele estava indo de uma cidade para outra, desviou-se do caminho para ver. E muitas vezes Satanás vai colocar distrações no meio do nosso caminho, para que a gente não possua aquilo que o Senhor preparou para você. Deus tem uma terra para você, mas é hora de você tomar posse. Então, faz parte enfrentar os gigantes, faz parte superar as muralhas. Tem hora que cansa da batalha? Cansa. Fiquei sabendo esses dias um colega pastor que está desistindo do ministério. E segundo ele é porque cansou e tal, e às vezes ele vai para o púlpito pregar com muitos questionamentos, e quase que eu liguei para ele e falei, cara, você vai para o púlpito muitas vezes com muitos questionamentos, seja bem-vindo ao time. Porque eu também vou, porque todos nós temos batalhas, lutas, problemas, crises, dificuldades, mas continuamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu não vou ser escravo do meu sentimento, eu não vou ser escravo das sugestões de Satanás na minha mente. Eu vou até o lugar onde Deus disse que vai me levar. Cansado, ferido, chorando, mas Deus te chamou para possuir essa terra. Olha o que Filipenses capítulo 1, verso de número 6, nos diz. Palavras do apóstolo Paulo, estou plenamente certo. Eu gosto das expressões de Paulo, porque tem gente que você conversa com ela, tudo ela acha, desconfia, não, eu estou com a impressão, eu tenho a sensação. Paulo não é desses caras que fica assim, não, Paulo é um homem de convicções. E ele diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai terminar aquilo que Ele começou. Você pode declarar isso comigo hoje à noite, diga, Deus vai terminar aquilo que Ele começou. Se você parar para pensar, em qualquer área da nossa vida, a gente lida com essas 3 etapas: promessa, processo e posse. Qualquer área, num casamento, numa vida ministerial, numa questão de trabalho, numa vida profissional, todos nós começamos lá com uma promessa, um sonho, um objetivo, uma palavra de Deus que nos aponta para o futuro. Mas daí tem um processo. Sei que a gente lê assim, às vezes a Bíblia, a história de Abraão, que eu amo, começa lá, capítulo 12. Ai, Deus prometeu que ele ia ter um filho. O filho vai nascer no capítulo 21. Você lê talvez a história aí em 45 minutos, mas demorou 25 anos, cara. Tem um processo, Deus chega para Davi, através do profeta Samuel, e joga óleo na cabeça dele, dizendo, tem um trono preparado para você, pastorzinho, fedendo cabrito. E daí como é que é? Davi já sai dali
e vai para o palácio? Não. Volta para a caatinga dos cabritos e das ovelhas lá. E só vai chegar no trono, ele é um adolescente de 16, 17 anos, com 30 anos de idade. Foi assim com Davi, foi assim com José, foi assim com Abraão, e vai ser assim com você também. Tem um processo, tem um processo, tem um processo. E consequentemente tem a posse da terra. Eu estou terminando essa semana de ler a história de Davi mais uma vez, e quando ele assume o reinado, ele assume, mas assume como? Todo mundo feliz da vida, os inimigos, tudo feliz. Que Davi não, tem guerra, tem batalha, tem dissimulação, tem levante, tem adversário, tem trama, mas ele tem que possuir agora a promessa de Deus. Eu vou pedir para você abrir em Isaías capítulo 46 e o pessoal vai chegar. Isaías 46. E eu quero ler com você o verso 10. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. E diz o seguinte. Isaías 46, 10. Vamos falar essas 3 palavras aí, porque olha, eu quebrei a cabeça para escolher 3 palavras com a letra P para você guardar. Ou você não tinha nem percebido que era tudo com a letra P? Tinha não? Não. Não, pastor, eu estou até pensando o que eu vou comer depois do culto, que pizza. Olha, pizza com a letra P também. Repita comigo, diga promessa, diga processo, diga posse. Promessa, processo, posse. Isaías 46, 10. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus. Eu vou ler mais uma vez. Desde o início, faço conhecido o fim. É gostoso a gente assistir filmes com reviravolta, né? Eu gosto muito de ler livros. Me chegou 2 livros de um autor aí, americano, que eu sou apaixonado, de trama, ficção, investigação. E os livros dele tem umas reviravoltas que eu falo, meu Deus do céu, e agora? O que é que vai acontecer? Ai, Jesus amado, e tal, e fulano morre, Beltrano aparece, reaparece e tal. É muito legal você ver um filme, ler um livro assim. Agora é horrível você ser o personagem, né? Você não sabe qual vai ser o fim, você não sabe o que é que vai acontecer, mas Deus está me prometendo e te prometendo que você não está como uma folha solta ao vento. Você está sendo guiado, guiada, direcionada pelo Senhor. Cuidado por Deus. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Eu quero declarar, profetizar sobre a sua vida o que Deus prometeu para você. Continua de pé. Você pode ficar de pé comigo hoje à noite. Talvez você diga, pastor, mas aconteceram alguns imprevistos. O imprevisto foi para você. Deus já sabia e já preparou o escape e o livramento. Pastor, mas eu cometi alguns erros. Abraão também teve que pagar, teve.
mas Deus cumpriu o que prometeu. Deus vai te levar e me levar a bom termo em nome de Jesus. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Profetiza isso. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Diga, estou firmado. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Cante pela fé. Pela fé posso clamar, cante. Pela fé posso clamar. Essa é a sua oração hoje à noite, diga para Ele. Pela fé posso enxergar. Vai acontecer, veja isso. Pela fé posso tocar. Pelos olhos da fé. Pela fé, não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Olha só, essa canção o Espírito Santo colocou no coração do pastor Ricardo mesmo, porque o Senhor disse em Hebreus capítulo 10, o meu justo viverá pela fé. Você só conseguirá êxito nessa jornada até a posse da terra pela fé. Muita gente para no meio do caminho, sucumbe, é distraído, porque está olhando para o seu recurso. Como é que eu vou comer nesse deserto? Como é que eu vou beber água nesse deserto? Será que eu vou ter roupa para esse deserto? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas nesse deserto? Será que eu vou ter força emocional nesse deserto? Deus está dizendo, você não tem que ficar olhando sua condição, você tem que olhar fisicamente, você tem que olhar pelos olhos da fé. Pela fé, o mar, pelos olhos físicos, ele vai me mostrar o seguinte, é o seu fim. Mas o mar vermelho, pelos olhos da fé, é a sua oportunidade de vitória e derrota dos seus adversários. Horebe, pelos olhos físicos, é o lugar onde eu vou morrer de sede. Mas pelos olhos da fé é onde eu vou provar de uma rocha brotando água. É maná caindo do céu, é milagre pelos olhos da fé. Certeza do que os meus olhos naturais não podem ver. Convicção de algo que eu espero que vai acontecer. Eu não sei você, mas eu já há um bom tempo aprendi a parar de dar ouvido ao meu sentimento. Se você ficar vulnerável às suas emoções, ao que você sente, tem dia que você sente isso. Eu vejo muita gente falando, eu não senti vontade, eu não senti. Você está morto. Você ficar refém do que você sente, sua jornada vai ser uma montanha russa.
Mas se você andar pela fé, você vai caminhar em lugares altos.